Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um episódio do Conversas com o Universo. Esse espaço em que a gente fala de saúde, bem-estar, espiritualidade, autoconhecimento, tudo isso e muito mais. Hoje eu quero trazer uma ideia que muitas pessoas já estão começando a conceber como real, que já estão começando a aceitar, porque a gente sente que é real, que é o conceito de que somos seres espirituais. E, mais do que isso, seres multidimensionais. Então, mesmo que a sua mente racional questione, que você não consiga tocar esse plano sutil que compõe o ser complexo que você é, quando você ouve falar, alguma coisa dentro de você ressoa e diz: é isso mesmo. É como se o conceito de que nós somos muito mais do que aquilo que nós podemos ver com os nossos olhos físicos, tocar com as nossas mãos físicas, é como se essa ideia fosse uma pista relevante para que a gente encontrasse respostas para questões profundas que a humanidade se faz. Aquelas clássicas, né? Quem sou eu? De onde eu vim? Por que eu estou aqui? Qual é o meu propósito? O que eu vim fazer nesse planeta? O que eu vim fazer nessa existência? E o que acontece depois que eu não estou mais aqui? Quando eu morro? Ou quando meu corpo morre? Acaba aqui? Então, quando a gente fala sobre somos seres espirituais vivendo uma experiência física, somos seres multidimensionais, de alguma forma, se o seu coração está aberto para receber essa expansão de consciência, para receber essa informação que vai além do que a sua mente é capaz de processar, você sente uma sensação agradável no coração, no peito. É aquela sensação de é isso, né? É isso. Essa é a resposta. Existe um mundo, uma realidade muito mais complexa do que aquela que eu hoje tenho condições de apreender, que eu tenho condições de capturar com os meus sentidos, com a minha capacidade de compreensão. Mas como eu explico, então, a intuição? Como eu explico as sincronicidades, as coincidências, as coisas aparentemente mágicas que acontecem na vida? Como eu explico a lei da atração, a manifestação, como algumas pessoas têm tanto resultado na medida em que elas começam a olhar para isso, que elas começam a admitir que essa multidimensionalidade é real, que a realidade verdadeira é muito mais complexa e multifacetada do que aquilo que a gente entende e entendeu até hoje. Porque as pessoas que estão na jornada do autoconhecimento têm índices de felicidade, de satisfação muito maiores. Porque essas pessoas caem e levantam mais rápido. Porque essas pessoas conseguem ter uma paz maior, mesmo diante de desafios que para muitos podem ser desesperadores. Porque elas acessaram essas camadas mais profundas do nosso ser, essas camadas que estão além do plano físico. Quando eu me propus a gravar esse episódio, porque mais uma vez eu acabei ficando aqui, entre aspas, sozinha, sem convidado, sem convidada nessa semana, fiz questão de manter a periodicidade semanal do podcast, eu disse para os meus mentores espirituais, então me inspirem o que se requer, o que vai ser contribuição para as pessoas que estão me acompanhando aqui no YouTube e no Spotify. E quando eu me sentei para gravar, eu ainda não fazia ideia do que aconteceria. E veio de uma forma muito natural, quando eu liguei o notebook, liguei a luz, multidimensionalidade, espiritualidade. E eu tenho falado muito sobre isso nos meus cursos, no Instagram, sobre a transição planetária. Está na hora de todos nós despertarmos espiritualmente. Despertar significa considerar todo esse mundo sutil, complexo, energético, frequencial, vibracional,
que existe além desse nível físico. A nossa realidade tridimensional, ela foi verdadeira até hoje. Nós estamos caminhando para um mundo pentadimensional, em que nós seremos capazes de perceber outras dimensões da realidade, porque nós somos naturalmente multidimensionais. Calma. Se você nunca ouviu falar sobre isso, calma, que daqui a pouco vai fazer sentido. Não com a mente, não necessariamente com a mente. Eu vou tentar traduzir, decodificar o que eu entendi na minha jornada, para que a sua mente consiga minimamente aceitar esses conceitos. Mas aqui eu convido você para ouvir muito mais com a sua alma, com o seu coração. Eu trabalho muito com a linguagem da luz. O que é a linguagem da luz? Ela pode ser manifestada por gestos. Então, você que está me assistindo no YouTube, você vai estar me assistindo, me olhando, eu estou fazendo gestos com a mão, você acha que eu estou só gesticulando, e na verdade eu estou transmitindo geometrias diretamente para a sua alma, códigos de luz, informação que só a sua alma é capaz de decodificar. Para a sua mente são gestos aleatórios, né? E eu estou transmitindo códigos de luz que são informações, são pacotes de informação que vão direto para sua alma, para que ela relembre de todas essas camadas do seu ser. Então eu convido você a olhar para mim, né? Não porque, pelo meu ego, eu quero aparecer, né? Não, mas porque enquanto eu estiver falando, as minhas mãos vão estar formando símbolos no ar que compõem a linguagem da luz. São pacotes de informação. É diferente da nossa linguagem linear, que a gente escreve ali a letra A, letra B, letra C, juntar B e A, vira Bá, né? É como se um código de luz transmitisse ele mesmo, só por ele, um pacote de informação. Então, é como se um código de luz fosse uma letra do nosso alfabeto, só que em vez dela transmitir uma letra, ela transmite uma frase inteira, um parágrafo inteiro. Por que eu estou falando isso? Não é para você achar que eu sou maluca, é para você começar a deixar essas informações reverberarem no seu campo, para que a sua alma acesse essa informação. Esses códigos de luz, eles podem ser transmitidos também por desenhos, ilustrações, geometrias, por uma linguagem mesmo falada, uma linguagem cantada, que parece uma língua estrangeira, mas que na verdade são pacotes de informação que são recebidos pela sua alma, decodificados, e que desencadeiam vários processos em nível de alma, em nível energético, para que você possa começar a se abrir mais para esse campo sutil, para que você possa receber mais consciência, para que você possa sentir mais no seu campo o reconhecimento de quem você é, do que faz sentido para você, do que ressoa para você, de qual é o seu caminho, do que você veio fazer aqui. Então, você vai relembrando. E não é relembrar necessariamente com a mente física. Quando a gente tem contato com esse tipo de técnica, a gente sente. Então, esse episódio do podcast, ele é muito menos para entender, muito mais para sentir. Eu pensei, inclusive, em trazer ilustrações, né? Se você colocar no Google corpos sutis, chakras, aura, você vai ver uma série de ilustrações coloridas, muito bonitas. Se você colocar ali toros, né? É um campo eletromagnético, parece uma maçã imensa, cheia de camadas, linhas, né? Em todos os sentidos, geometrias sagradas, coisa mais linda. Tem ilustrações que mostram como que a gente é, além desse corpinho físico. Nós somos profundos, nós somos intensos, nós somos cheios de camadas. E nós estamos, por escolha nossa, vivendo uma experiência aqui nesse planeta chamado Terra, dentro desse corpo físico, nesse nível de densidade. Mas a nossa essência, ela é muito mais profunda, ela é muito mais multidimensional, ou seja, feita de várias dimensões, de várias camadas. Onde que estão os chakras? Né? Eles estão nesse campo sutil. É como se você tivesse vários outros eus, várias outras camadas, mas que não estão desconectados de quem você é. O campo áurico é um campo eletromagnético feito de energia, de luz. Esse campo, ele está ao redor do seu corpo físico, mas intimamente conectado.
porque esse campo faz parte de quem você é. Então, todas essas camadas que a gente representa como fatias, como camadas, uma após a outra, na verdade é tudo muito perfeito, é uma grande engrenagem complexa, cheia de níveis, cada nível tem subníveis, e tudo guarda informação. A luz é informação. Então, essa luz que vibra ao redor de você tem informação, tem a história da sua alma, dessa partícula individualizada do todo. Quem é esse ser? Qual é a história dele? Como que ele entrega o amor? Como ele recebe o amor? O que ele entende sobre amor? O que ele entende sobre a realidade? Como ele se relaciona? Quais são as crenças? Qual é a visão de mundo desse ser particular, desse universo particular? Está tudo guardado nesse campo sutil, nessas camadas. Então, eu fiz questão de não trazer imagem nenhuma para que você se conecte a nível de alma com essa informação. Deixe isso reverberar no seu ser. Deixe o seu coração sentir. Você não precisa visualizar. Nem tudo é tão compartimentalizado, linear e desenhado. Né? Isso é a necessidade da nossa mente, é a necessidade do nosso ego. E ego, muitas vezes a gente fala, as pessoas ficam com ranço. Eu não tenho ego, eu não sou egoísta. Todos nós temos o ego, né? O que é o ego? É o falso eu. É a máscara que a nossa mente criou para a gente se relacionar com segurança com outras pessoas. É uma proteção, é um escudo. O ego ele é muito útil para nós na nossa experiência terrena. Só que ele nos coloca em algumas armadilhas. Principalmente porque ele nos afasta de todo esse campo sutil, complexo e rico em informação que faz parte de quem nós somos e que está disponível. Quando a gente fala, por exemplo, de mediunidade, né? A Marcela é médium. Eu coloco ali no meu perfil no Instagram, né? Naquele post clássico de quem sou eu. Coloco como médium, mas você também é médium. Todos nós somos médios. O que é médium? É alguém que fica no meio do caminho entre o material e o sutil. É alguém que faz essa ponte. É alguém que consegue acessar a informação desse plano sutil e trazer aqui para o nível material. Seja em benefício próprio, seja em benefício dos demais. Tem gente que usa isso para o mal? Tem também. Mas todos nós temos algum nível de mediunidade. Quando você recebe uma informação no seu sonho, porque esse campo sutil, de alguma forma, trouxe isso para a sua consciência, você está sendo médium? Quando você escuta uma voz interior que traz uma informação que é útil para você, você está sendo médium? Quando você tem uma inspiração, acho que eu vou lá, acho que eu vou falar com fulano, vou falar com ciclano, você está sendo médium, você está captando a energia desse plano sutil e trazendo para o plano físico. O que acontece é que algumas pessoas escolheram, ao longo de várias existências, e nessa própria existência, escolheram desenvolver essa habilidade. Assim como tudo na vida a gente pode aprender. Sempre digo isso, né? Tudo que eu não sei fazer, eu posso aprender, se eu me dedicar, se eu estudar, se eu estiver disposto a experimentar. Porque é muito legal a gente estudar, é muito bom, isso expande muito a nossa consciência, acrescenta muito. Mas só empilhar diplomas, né? Empilhar apostilas, livros e conhecimentos, lotar nossa mente de informação, não vai nos levar a um outro nível de consciência. A gente precisa experimentar, a gente precisa colocar isso em prática. Então, eu preciso exercer essa mediunidade no dia a dia. Eu preciso experimentar. Vai ter dias que eu vou conseguir, vai ter dias que eu não vou conseguir, vai ter dias que eu vou ir até um limite, vai ter outros dias que eu vou ir um pouco mais longe. Importante é que você saiba que você é um ser espiritual, multidimensional, formado por uma teia complexa de conexões energéticas, feitas de pura luz, que carregam pacotes valiosíssimos de informação. Você é muito mais do que esse corpo físico abençoado que carrega, que é um veículo da sua alma aqui nessa existência. Então, quanto antes você se abrir para isso, antes você vai acessar essa informação. Quando a gente fala da leitura de registros akáshicos, por exemplo, que é uma das técnicas com as quais eu trabalho, que é grandiosa, é justamente a gente vai para esse mundo sutil para consultar, como numa biblioteca,
a história da sua alma, para entender por que você repete determinados padrões. Por que você vibra na escassez? Por que você tem uma doença crônica? Por que você está sempre doente? Por que os seus relacionamentos são tóxicos? Ou porque eles não duram? Por que você não consegue se manifestar, se expressar, né? Com facilidade, com leveza? Onde que está a raiz dessas questões? Então a gente mergulha nesse campo sutil para entender o que que aconteceu, que tipo de experiência que a sua alma teve, que ela se fechou, que ela se bloqueou, que ela não se permitiu, que ela se invalidou ou se sentiu invalidada. Então percebe como é rica essa experiência de mergulhar nesse mundo sutil, de entrar em contato com esse mundo sutil. E você pode fazer isso por vários caminhos. Você pode entrar em contato com alguém que tem essa mediunidade desenvolvida, como eu, no meu trabalho, né? Eu trabalho como terapeuta holística, facilitando esse processo, fazendo essa ponte. Você pode buscar desenvolver sua mediunidade também. Como você vai fazer isso? Estudo, experimentação, a meditação é uma tecla que eu bato muito aqui e lá no Instagram também. A meditação é uma excelente ponte entre você e as outras camadas do seu ser, entre o seu plano material e o seu plano multidimensional. É uma transcendência. A gente sai desse espaço limitado da mente do ego e vai para um espaço expandido dessa mente infinita e abundante que tem muita informação à sua disposição. A sua vida não seria muito mais fácil se você tivesse à disposição um campo de dados, um banco de dados infinito? Como é a sua vida hoje? Qual é o banco de dados que você pode consultar? É o banco de dados que está na sua mente física, na mente do ego, que está baseada no quê? Naquilo que você experimentou, naquilo que você vivenciou. Então, eu sempre falo da viagem para as Maldivas, né? Um dia eu vou para lá. Eu nunca estive nas Maldivas. Então, o que eu posso oferecer de informação para você nas Maldivas? Tem praias maravilhosas, o mar é maravilhoso, transparente, tem umas cabanas lindas, que você pode ficar hospedado com um teto, um chão de vidro, que você caminha sobre o mar. É lindo, um lugar lindo, é longe de onde eu estou aqui no Brasil, né? Eu tenho algumas informações, localização geográfica, posso pesquisar na internet a população, que é aquele banco de dados limitado que está ao meu alcance mais diretamente. Agora, se eu tivesse ido para Maldivas, eu poderia trazer mais informação com base naquilo que eu experimentei. Quais são os costumes, como as pessoas se relacionam, como elas recebem os turistas, como é a alimentação, como é o clima. Chove todo dia, tem sol o tempo inteiro, é muito quente, é um calor úmido, é um calor quente, né? A gente até pode acessar essas informações pela internet, mas a gente adiciona outras camadas quando a gente tem a experiência. E se eu pudesse acessar um banco de dados ilimitado sobre todos os lugares, nesse planeta e fora dele? Se eu pudesse acessar um banco de dados ilimitado sobre quem eu sou, sobre por que as coisas são como são na minha vida, sobre por que eu me comporto da maneira que eu me comporto, por que determinadas coisas aconteceram da maneira que aconteceram na minha vida, quais são os aprendizados que eu preciso ter, quais são os caminhos que a minha alma escolheu percorrer, quem está comigo, quem já esteve e não está mais, o que vai ser grandioso para mim, o que eu vim fazer aqui. Como seria a sua vida se você tivesse acesso a tudo isso? Você tem, você tem. Mas para isso você precisa se abrir para essas possibilidades. Entender que você é muito mais do que esse corpo. E mais uma vez eu falo, né? Não é místico, não é fantasia, não é magia, isso é real. Se você se permitir ouvir isso com os ouvidos da alma, com o seu coração, se você se permitir assistir aqui no YouTube, enxergar os meus gestos, né? Permitir que a sua alma decodifique os códigos de luz que eu estou trazendo pelos gestos da minha mão, de alguma forma tudo isso vai repercutir aí dentro, nesse campo infinito de informações que é você, nesse campo multidimensional que é você. Então, abra-se para receber. Convido você para conferir lá no Spotify o canal Permita-se Meditar.
Tem várias meditações guiadas, que são verdadeiras viagens multidimensionais. Você coloca o fonezinho, escuta e se permite ser guiado, guiada para outras dimensões, para que você vá transcendendo a limitação da mente e do ego, para que você vá acessando cada vez mais a sua verdade, a complexidade do seu ser. E a meditação, ela não é, ela tem várias técnicas, né? No curso de meditação na prática, que eu lancei esse ano, eu falo sobre isso, né? Tem várias maneiras da gente meditar. E a meditação é para todos, principalmente para aqueles que dizem, não, isso não é para mim. É a pessoa que mais precisa disso. Porque a gente transcende esse limite da mente e consegue entrar em contato com esse mundo sutil. A meditação, ela é incrível quando a gente faz a meditação guiada, mas quando a gente consegue exercitar o silêncio, a quietude, a conexão com a alma, com o coração, quando a gente silencia e se escuta, escuta os nossos barulhos interiores. Por que eu estou me sentindo assim? De onde vem isso? Começa a fazer perguntas para si mesmo, e aí a gente se permite deixar as respostas virem, independente da minha expectativa, do meu julgamento, do que eu acho que é certo, que é errado. Quando eu entro nesse espaço de quietude, deixo a informação fluir através da mente do ego, passando por todas essas camadas, eu consigo transcender, eu consigo expandir a minha experiência aqui na Terra, porque eu consigo acessar todo esse campo multidimensional que me compõe. Eu consigo acessar toda essa biblioteca cósmica, essa biblioteca rica, cheia de informações sobre quem eu sou, sobre o universo em que eu estou inserida, em que eu escolhi experimentar essa existência física aqui. E quanto mais a gente mergulha nessa esfera espiritual e multidimensional, mais a gente entende que há muito para a gente experimentar, muito mais do que a gente vem experimentando. Porque hoje a sua vida, ela é exatamente do tamanho que você permite que ela seja. Por mais que às vezes você possa se dizer assim para si mesmo, né? Para si mesma. Ah, mas eu gostaria de ter uma casa ali, uma casa lá, uma casa assim, um relacionamento assim, um trabalho assim. Na prática, você tem a vida exatamente do jeito que você acredita que merece, do jeito que você permite que seja. Por quê? Porque você vai viver aquilo que você concebe como real, como verdadeiro, como possível, baseado nas suas crenças, na maneira como você enxerga o mundo. Então, quando você expande a consciência, quando você entra em contato com esse mundo sutil, com esse campo de informação que está além desse mundo material, você começa a acessar novas possibilidades que você não acessava antes. Você começa a enxergar como possível coisas que antes pareciam impossíveis. Então, ir para Maldivas, por exemplo, pode ser um sonho, porque eu vi num filme, porque eu achei bonito, porque eu imaginei como seria bom se um dia eu fosse, mas ficar no plano das ideias uma vida inteira. Por quê? Ou eu acho que eu não tenho dinheiro, ou porque eu não vou conseguir me comunicar, porque é muito difícil, tem muita burocracia, né? Porque é muito longe. A mente, ela vai calculando as possibilidades de acordo com o que eu já vivenciei. No momento em que eu começo a acessar um campo infinito de possibilidades, eu começo a avaliar se esse desejo é um desejo passageiro ou se é um desejo que eu realmente, que é da minha alma, que eu quero mesmo conhecer as Maldivas, eu quero experimentar uma viagem nesse lugar. Então, eu começo a acessar isso como uma possibilidade real e viável. E daqui a pouco aparece uma promoção, daqui a pouco aparece uma propaganda de uma agência de viagem que vai fazer todo o processo burocrático para mim, que eu não vou precisar me preocupar, que eu só vou passar o cartão e vou usufruir da viagem. Então, quando eu acesso esse campo quântico, né, esse campo infinito de possibilidades, esse mundo sutil, esse mundo energético, que está além do que eu posso tocar, eu expando a minha consciência, eu expando a minha experiência aqui na Terra, como um ser multidimensional que eu sou. Então, eu começo a acessar coisas além daquilo que eu costumava conceber como possível para mim. E eu estou falando de uma viagem das Maldivas, mas às vezes isso se manifesta em coisas muito pequenas,
triviais que a gente já se acostumou. Ah, eu sou assim, eu sou tímida, eu não gosto de falar em público. Será? Será que é isso mesmo que a sua alma quer? A sua alma quer experimentar essa experiência? Se é isso mesmo, tudo certo. Mas daqui a pouco você tem tanto conhecimento que você poderia estar ensinando como professor, professora, palestrante, consultor ou consultora, e você está se privando de experimentar isso, de compartilhar tudo que você tem de melhor, porque você tem uma ideia pré-concebida de quem você é, do que você pode e do que você não pode. Ah, mas quando eu era criança me disseram que eu tinha que ficar quieta. Quando eu era criança me disseram que o que eu falava não era importante. Ok, faz parte da sua experiência. Então agora que você é adulto, é adulta, está na hora de você reavaliar aquilo que você aprendeu sobre você. Será que é isso mesmo que eu quero? Se eu sou um ser multidimensional, que faz parte de um contexto multidimensional complexo. Se a minha alma veio para esse planeta, isso é uma informação, a minha alma e a sua alma vieram para esse planeta para experimentar. Por que experimentar só o que está dentro de um cercadinho? Se existem infinitas possibilidades. Ah, mas a minha mente só consegue conceber como verdadeiro possível o que está no cercadinho. Bom, então eu preciso transcender o limite da minha mente. Eu preciso acessar as outras camadas do meu ser. Eu não sou a minha mente. Eu estou neste corpo que está intimamente conectado com essa mente. Mas eu sou um ser multidimensional. Existem muitas outras possibilidades disponíveis para mim. Não é porque eu não as considerei que elas não estejam ali prontinhas para eu só pegar, escolher. É isso que eu quero. Demandei do universo. É isso que eu quero. Eu quero ser palestrante. Eu quero viajar para as Maldivas. Eu quero um relacionamento saudável. Eu quero emagrecer. Eu quero ter bons hábitos de saúde. Eu quero um trabalho que me dê brilho no olho, me remunere bem. É essa experiência que eu quero ter. Eu já experimentei a escassez, agora eu quero experimentar a abundância. Eu já experimentei o silêncio, agora eu quero experimentar a comunicação. Eu já experimentei um relacionamento tóxico, agora eu quero experimentar um relacionamento saudável. Está tudo disponível. E se você hoje não enxerga que isso está tudo disponível para você, é porque você ainda não se conectou com esse mundo sutil. Você ainda não se conectou com a multidimensionalidade do seu ser. Você não se conectou ainda com esse banco de informações riquíssimo que está aí, junto com você, conectado ao seu corpo físico, e não se conectou ainda com a biblioteca cósmica que o universo disponibiliza para você consultar a hora que quiser. Você pode ser um leitor de registros akáshicos. Na medida em que você desenvolve a sua mediunidade, em que você se abre para isso, em que você admite que existe mais do que a mente pode ler e interpretar. Para a gente acessar esses bancos de dados multidimensionais, a gente precisa abrir o nosso coração. Lembra que eu falei do código de luz? O código de luz, às vezes, ele vem como um símbolo, tá? Uma espiral, com bolinhas, com um tracinho do lado. É um símbolo, é um pacote de informação. A mente vai dizer assim, ah, tá, é uma espiral. Não, não é uma espiral. É um pacote de informação. A mente não tem condições de decodificar isso. A alma tem. Então, se eu quero acessar mais possibilidades, eu quero experimentar uma vida mais leve, mais fluida, mais próspera, mais rica de experiência, mais gostosinha, sabe? Mais fluida, mais, ai, que delícia, coisa bem boa. A gente tem que transcender o limite da mente. A gente tem que passar pelo coração. A gente tem que desenvolver a nossa mediunidade. A gente tem que ser capaz de fazer esse meio campo entre o mundo físico e o mundo sutil. Se você não sabe fazer isso hoje, quer fazer, procure ajuda. Eu tô aqui. Eu posso te ajudar a desenvolver a tua mediunidade. A gente faz uma mentoria espiritual, um acompanhamento terapêutico. Vamos focar nisso. Vamos treinar essa habilidade. Lembra? O que você não sabe fazer, você pode aprender. Você pode fazer um curso de Reiki, que é um dos caminhos também. O curso de meditação, que é um dos caminhos também. Você pode marcar sua leitura de registros akáshicos para você começar a ter um entendimento mais ampliado sobre quem você é, sobre a sua história, sobre por que as coisas são como são. Você pode receber um direcionamento do seu mentor espiritual. Receber todo esse amor, porque tem disso também. Um dos grandes ganhos da gente se conectar com essa multidimensionalidade é a gente se conectar com consciências superiores, superiores não no sentido de que são melhores do que nós, né? Mas que estão num outro plano em que eles têm acesso a essas informações expandidas de uma maneira
comum, corriqueira, constante, né? A gente ainda tem que fazer um pouco de esforço para acessar tudo isso. Então, são seres que são mais fluidos naturalmente e que são destacados, muitas vezes, recebem como missão nos acompanhar na nossa jornada aqui, como irmãos mais velhos que estão nos orientando, nos ajudando, nos incentivando. E eles desfrutam do amor incondicional, que é uma emoção tão pura. O que é amor incondicional? É sem condições, então eu te amo independente do que você fez ou deixou de fazer, dos supostos erros que você cometeu, das suas falhas, do que você considera como falha. Quem ama incondicionalmente não critica e nem julga, acolhe e consegue ver a beleza e a complexidade do seu ser, independente de qualquer coisa, de qualquer escolha que você tenha feito ou deixado de fazer. Então, quando você começa a conectar com esse plano sutil por meio da mediunidade, seja a sua mediunidade que você vai desenvolver, seja através de um médium que vai fazer essa ponte para você, enquanto você ainda não consegue fazer isso, um dos grandes ganhos é a gente entrar em contato com esse amor incondicional, desses irmãos mais velhos que estão aqui para nos ajudar. Foram eles, né, os meus irmãos mais velhos, quem me inspiraram hoje, quem me inspirou hoje, quando eu me sentei na frente do notebook sem fazer ideia do que eu falaria aqui para você. Eles que me inspiraram. Então, é sobre sair do controle, é sobre abrir mão de querer definir e explicar tudo, é tatear no escuro, né? Tatear numa nebulosa, né? Numa nuvem de fumaça feita de luz e amor. É esse plano sutil, cheio de informação. Eu não consigo pegar, mas eu sei que ele está aqui. Então, é um voto de confiança. Eu estendo a minha mão e digo, eu estou aberta para receber. Quanto mais eu me abro para receber, mais eu recebo. Então, por que eu vim trazer nesse primeiro episódio? Eu vou falar mais sobre isso, tá? Vou trazer mais camadas disso, outros pontos de vista, para a gente se abrir cada vez mais para isso. Para que você permita, comece a exercitar essa escuta a partir da sua alma. A recepção dos códigos de luz que são transmitidos pela minha voz, que são transmitidos pelos meus gestos. Permite que a tua alma vá se reconectando, vá trazendo para o nível físico e material toda a consciência profunda e infinita que você já tem. Permita-se ir acessando mais de si mesmo, de si mesma. Permita-se receber inspiração, orientação, amor, o acolhimento desse mundo sutil. Então, continua comigo, continua me acompanhando, que aos pouquinhos a gente vai tirando mais camadas e camadas que nos afastam desse plano sutil, desse mundo complexo multidimensional, infinitamente amoroso e infinitamente abundante. O meu chakra da coroa, que fica bem aqui no topo da cabeça, ele está latejando, ele está quente. Parece que tem, assim, eu tenho a sensação física de que tem uma abertura aqui no topo da minha cabeça. Esse chakra fala justamente da conexão com esse plano sutil. Então, eu estou acessando isso, ele não está aqui no topo da cabeça, literalmente, né? Ele está no campo sutil, mas ele repercute diretamente aqui no físico, eu sinto fisicamente ele. Ele é aberto, é como uma antena que está captando isso. Muito do que eu falei aqui são coisas que eu acredito, coisas que eu aprendi com os meus irmãos mais velhos, com os meus mentores espirituais, mas muito está sendo falado diretamente, através de mim, por eles, né? Então, um canal, eu sou um canal. Isso é a mediunidade, né? A gente canaliza. Eu recebo aquilo que você tem que ouvir. Então, se você está aqui, se você chegou até aqui nesse episódio, é porque você precisava receber essa informação nesse momento da sua trajetória. Parabéns por se permitir. Eu agradeço por ter o privilégio de ser um canal, por contribuir com a sua jornada, porque eu já recebi muita contribuição. E eu sei que há muitas pessoas abençoadas na internet difundindo essas informações, se colocando à disposição como canal, mas a complexidade da nossa experiência humana aqui, infelizmente, nos afasta muitas vezes desse campo sutil e às vezes a gente não consegue se conectar com essas pessoas, né? Então eu sempre acredito que quanto mais gente estiver falando sobre isso, melhor, porque de repente o meu jeito de falar vai fazer mais sentido para você. Os códigos de luz que eu transmito vão ressoar mais com você, porque a gente
está numa frequência semelhante, né? Então ressoa, faz sentido, mesmo que a mente não consiga entender, em algum nível você sabe que faz sentido, né? Então procure mais canais, mais informação, mais experiências, mais pessoas que vão ajudar você nessa jornada por ressonância. Não é porque fulano teve uma experiência legal com a Maria, que a Maria vai ser a pessoa que vai conduzir você. Não é porque o ciclano teve uma experiência incrível com o João, que o João vai ser a pessoa que vai ajudar você nesse processo. Sinta o que é verdadeiro para você. Esse campo sutil, ele está pronto. Ele tem tudo o que você necessita. Esse campo sutil, ele é capaz de conectar você com as pessoas que ressoam com você, que vão trazer a informação do jeito que faz mais sentido para você, do jeito que você vai ser capaz de compreender, de receber, de interpretar, e muito mais do que isso, de colocar isso em prática, de vivenciar, experimentar isso na prática, para que você viva uma experiência muito mais profunda, muito mais rica e abundante aqui na Terra. Porque é isso que você veio fazer. Você não veio aqui para sofrer. Você veio aqui para amar, para ser amado, para experimentar. Você não precisa experimentar só a sombra. Você pode experimentar a luz. Tudo está disponível para você. Abra-se para receber. Abra-se para reconhecer-se como um ser espiritual e multidimensional. Isso muda a sua vida. Isso muda a sua vida. Isso muda a sua vida. Gratidão por ter estado aqui comigo. Me deixe o seu comentário. Eu vou adorar saber como que ressoou. Se você conseguiu ouvir isso a partir da sua alma, se você quiser marcar a sua leitura de registros akáshicos, me chama, manda uma mensagem para mim lá no Instagram, no direct, lá tem meu contato, meu WhatsApp também, ou deixa um comentário aqui embaixo e a gente se conecta. Na próxima semana, mais um episódio para a gente expandir a consciência. Eu espero você. Até lá!